Graça e paz, amados irmãos e irmãs no Senhor, passando para deixar mais um alimento espiritual, a palavra do Senhor para a nossa alma, nosso espírito, continuando com o nosso tema, o jejum e a Bíblia, ou a Bíblia e o jejum. Lembrando que a prática de jejuar consiste em uma das três disciplinas espirituais que Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, conforme nós já vimos. Este vídeo é a parte 4 desse estudo que estamos fazendo sobre a Bíblia e o jejum. Estamos percorrendo até agora o Antigo Testamento, vendo ali os ensinos que a palavra de Deus nos mostra sobre essa disciplina espiritual, essa prática cristã, que é quando jejuardes. E como sempre estamos fazendo nesses vídeos, primeira parte nós trazemos uma situação que o Antigo Testamento ensina em que ocorreu a prática do jejum com orações. E na segunda parte do vídeo nós ensinamos uma diretriz geral, um ensino básico, um ensino geral que o Antigo Testamento e a Palavra de Deus nos traz sobre a prática do jejum, essa disciplina espiritual que Jesus nos ensinou. Então vamos à primeira parte. Qual agora a situação que nós trazemos sobre que ocorreu no Antigo Testamento, a situação em que ocorreu o jejum e oração pelo povo de Deus? Está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 31, verso 13, que diz assim: no sepultamento, no enterro de Saul e seus 3 filhos, os valentes de Jabe e Gileade jejuaram por 7 dias de velório nesse sepultamento. E também em 2 Samuel, capítulo 1, verso 12, diz assim a palavra do Senhor, que Davi e seus homens jejuaram no dia em que receberam a notícia da morte de Saul, Jonatas e os demais soldados israelitas. No dia que receberam a notícia, jejuaram o dia todo Davi e seus homens, em sinal de tristeza pelo sepultamento, pela morte, e em velório foi o dia todo que eles jejuaram. Então, esta é uma situação que também o Antigo Testamento nos apresenta, que ocorreu a prática do jejum e oração pelo povo de Deus, buscando o Senhor em oração e na prática do jejum, na hora do sepultamento, na hora de velório, externando assim a sua tristeza, a sua dor e clamando ao Senhor por isso. E qual aplicação poderíamos assim trazer dessa situação para hoje, para os nossos dias? Demais aplicável, uma vez que nesses dias maus a quantidade de sepultamentos e velórios, obviamente com um número mínimo de participantes nos velórios, que ocorrem diariamente nesses últimos 2 meses, são de partir coração no meio do povo de Deus e toda a população. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, diariamente são dezenas de sepultamentos que estão ocorrendo, e no Brasil, milhares de sepultamentos e velórios, né? Quanta dor, quanta tristeza, diariamente estão ocorrendo em nossa cidade e em nosso estado e no nosso país. Portanto, jejum e oração ao Senhor cabem nesses dias maus, segundo essa narrativa, ou essas 2 narrativas do Antigo Testamento. Isso nos faz lembrar o ensino bíblico: chorai com os que choram, sofrer com os que estão sofrendo, prestando assim a solidariedade e buscando ao Senhor, clamando ao Senhor para cessar, para consolar, para confortar, né? Assim, nós temos nesse vídeo esta situação: sepultamento, velório.
E na parte segunda de cada vídeo, nós trazemos um ensino geral sobre o jejum. Qual trazemos aqui neste vídeo, nessa parte 4? Qual o ensino geral sobre o jejum conforme as Sagradas Escrituras? Preste atenção. Segundo, você pode estar dispensado. Há um grupo de pessoas que está dispensado de praticar jejum conforme as Sagradas Escrituras. Que grupo é esse? É o grupo de pessoas que têm problema de saúde e, consequentemente, essas pessoas não podem se abster de alimentos por algum período e, inclusive, possuem até uma recomendação médica para não fazer em função do seu problema de saúde. Então, quando nós olhamos para os ensinos gerais da Bíblia, né, nós podemos, com tranquilidade, afirmar que esse grupo de pessoas que toma remédio, que tem uma doença e que tem uma indicação médica, né, que não pode, em função de sua doença, se abster de alimento, então esse grupo está dispensado. Essas pessoas não precisam, né, se preocupar e tentar realizar essa disciplina espiritual. Deus sabe muito bem, você pode ficar apenas em espírito e em verdade, também como se estivesse jejuando em oração ao Senhor, sem necessariamente se abster do alimento, como é o jejum bíblico. Amém? Deus abençoe a você, sua casa, muita graça, muita paz. Até o próximo vídeo. Graça e paz, povo de Deus, irmãos e irmãs queridas do Senhor e no Senhor. Passando para mais um vídeo sobre o jejum e a Bíblia, ou a Bíblia e o jejum. Parte 5, esse é o 5º vídeo. Lembrando que a prática de jejuar consiste em uma das 3 disciplinas espirituais que Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E nós continuamos viajando, percorrendo este assunto pelo Novo Testamento. E, como sempre, veremos 2 partes em cada vídeo. A primeira, mais uma situação em que o povo de Deus praticou o jejum com oração, na busca a Deus, nas suas lutas, crises. E, na segunda parte, mais um ensino geral sobre a prática do jejum, conforme nos ensina a Bíblia Sagrada. Então vamos à primeira parte, que outra situação trazemos agora nesse 5º vídeo, nessa 5ª parte, em que foi praticado o jejum pelo povo de Deus. Desta vez nós temos como pano de fundo, como a situação que levou ao jejum, é o motivo de uma doença muito grave. E quem jejuou foi o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Veja, isso está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Davi jejuou por 7 dias, prostrado em terra, em oração. Passava a noite toda clamando ao Senhor para curar a grave enfermidade que estava na criança que nascera do seu adultério com Batseba. Criança com uma grave enfermidade, e Davi, durante 7 dias, jejuou e orou ao Senhor, pedindo para o Senhor curar aquela criança que tinha uma gravíssima enfermidade. Ainda no Salmo 35, no verso 13,
o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, também jejuou por esse mesmo motivo, por essa mesma situação, enfermidades, desta vez em seus inimigos. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 35, verso 13. Mas quanto a mim, estando eles enfermos, vestia-me de cilício, humilhava-me com o jejum e orava de cabeça sobre o peito. Salmo 35, verso 13. Também o Antigo Testamento mostra mais um motivo em que o jejum bíblico com oração, humilhação, foi praticado, desta vez pelo rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em 2 ocasiões, Davi orou por enfermidade, cura de enfermidade naquelas pessoas. E essa situação, esse motivo, o que nos tem a dizer? Como relacionar essa situação de oração, jejum, em situações de grave enfermidade? Parece que, mais uma vez, essa situação de doença grave que esses textos do Antigo Testamento nos apresentam é por demais semelhante aos dias estranhos e maus que estamos vivendo com essa grave doença, com essa grave enfermidade que é a Covid-19, que é esse coronavírus, né? Uma gravíssima doença, com alto grau de letalidade, né? Assim, com base nas Sagradas Escrituras, também é hora de jejuar e orar pela cura daqueles que estão enfermos com a Covid-19, estão sofrendo enormemente e passando por extremo risco de vida por causa desta enfermidade que mudou o mundo até agora e as nossas vidas, né? Então, esse é um motivo para nós também jejuarmos e orarmos ao Senhor, né? Pela cura das pessoas, dos irmãos, às vezes até parentes que estão doentes com essa enfermidade, estão infectados com esse coronavírus, né? Podemos orar para eles, para que Deus alivie e os cure desse seu sofrimento e dessa doença. Também podemos orar a Deus e jejuar por um remédio 100% eficaz, com urgência, para combater essa grande doença. E também orar a Deus e jejuar para que Deus, na sua bondade e misericórdia, dê conhecimento, revele conhecimento aos homens para também conseguir uma vacina com urgência, né? Então, essa situação de grave enfermidade sobre o jejum cabe nos dias de hoje, pelo que acabamos de dizer. E para finalizar esse vídeo, a sua segunda parte é mais um ensino geral sobre a prática do jejum, que as Sagradas Escrituras nos ensinam. E aqui, nesse vídeo, eu trago a relação entre o físico e o espiritual na prática do jejum, segundo as Sagradas Escrituras, né? No físico, não se alimentar, né? E no espiritual, humilhação, oração diante de Deus. Como é que essas duas realidades se combinam, né? Ora, não se alimentar afeta o nosso corpo físico, né? A fome imensa, a abstenção de alimento nos faz sentir uma grande fome e nesse momento nós percebemos a necessidade e a dependência que o nosso corpo físico tem do alimento. É nesse contexto que o jejum entra na sua dimensão espiritual. Jejuando e orando na presença do Senhor, nosso espírito sentirá, aprenderá a necessidade que nós temos de Deus e a dependência que nós temos de Deus. Esta é a relação da abstenção de alimento com a espiritualidade, com a disciplina
espiritual do jejum na nossa alma, no nosso espírito, nos levando a entender que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Deus abençoe a você e sua família, graça e paz, e até o próximo vídeo. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs do caminho do Nazareno. Vamos continuando com a sexta parte do nosso estudo, a Bíblia e o jejum. Estamos vendo que o jejum é uma das 3 disciplinas espirituais que Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, né? Quando jejuarmos. E estamos fazendo os vídeos em 2 partes. Uma situação e um ensino geral. Nessa parte, número 6, qual a situação que o Antigo Testamento, ainda estamos no Antigo Testamento, nos traz agora como ensino sobre a prática do jejum? Isso está registrado no livro de Esdras, no capítulo 8, nos versos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então proclamei, Esdras, um jejum ali, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, viagem, para nossos pequeninos, as crianças, e para toda a nossa fazenda. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Livro de Esdras, capítulo 8, versos de 21 a 23. O contexto desse jejum que Esdras fez é o seguinte: ele estava voltando para Jerusalém com muitos judeus, famílias, crianças e etc. Estava voltando para Jerusalém, saindo do exílio para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E esse caminho, essa viagem, Esdras sabia que era muito perigosa, corria risco de vida, era um perigo. Assaltantes, provavelmente animais, e etc. Principalmente assalto. E ele precisava da proteção de Deus durante essa viagem, para que Deus protegesse a ele e a todos que com ele iam de volta a Jerusalém. Então Esdras busca a proteção de Deus para livrá-lo dos perigos da estrada, da viagem, proclamando um jejum e oração e súplicas a Deus. E esse jejum não foi só ele que jejuou, foi todos os que ele proclamou para todos os judeus que estavam indo nessa viagem, né? Conforme diz a palavra do Senhor. Então, diz o Esdras que Deus atendeu às suas orações, recebeu o seu jejum, a sua humilhação e a sua busca espiritual a Deus por proteção de Deus através de jejum e oração. Ora, qual a aplicação também dessa situação nós temos para os nossos dias, né? Nesses dias em que vivemos, quantas situações de perigo estamos passando? Inúmeras, né? São vários os perigos nesses dias para os quais precisamos pedir a proteção de Deus. E podemos fazer isso, como Esdras fez, com oração e com jejum. Que situações você deseja a proteção de Deus para você e para os seus nesses dias de calamidade?
Poderá então suplicar a Ele, a Deus, por tal proteção em oração e, se quiser, com jejum, também como Esdras fez. E que Deus continue ouvindo a todos nós e protegendo a todos nós, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Graças a Deus. Para encerrar essa parte 6, esse vídeo, um ensino geral sobre o jejum, a segunda parte. Que ensino trazemos agora, de uma forma geral, nas Escrituras sobre o jejum? É que as Escrituras ensinam que o jejum ele pode ser feito de forma individual ou coletivo. Porque tem pessoas que dizem, mas jejuar coletivamente, todo mundo sabendo? Sim. A Bíblia ensina que o jejum tanto tem o seu lugar para se dar numa esfera particular, individual, como numa esfera também coletiva. No individual, você quem escolhe dia e horas, ele acontece numa esfera mais reservada, não pública, os motivos você define entre você e Deus. Na dimensão coletiva, é um pouco diferente, né? Por exemplo, coletivamente, a igreja como um todo pode fazer um jejum coletivo, toda a igreja. Nesse caso, então, é marcado e divulgado o dia e horas, o período daquele dia, para toda a igreja, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, jejuar e orar ao Senhor. De forma que nessa situação todos ficam sabendo o que você está jejuando, o que você irá jejuar, né? Todos jejuam e oram simultaneamente e os motivos, as situações são previamente definidos e informados. Então, isso tudo tem base bíblica para acontecer, quer coletivo, quer individual, quer com a igreja ou grupos da igreja, na mesma hora, no mesmo dia, onde todos ficam sabendo, tá? Quer individual, quando ninguém sabe que você está jejuando, só Deus e você. Amém? Deus abençoe a você e a sua casa, muita graça, muita paz, muita proteção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.